Nós vamos começar a nossa conversa aqui com o Dr. Jansen. E você de casa que queira fazer uma pergunta, não esqueça de interagir, tá bom? Que a gente está aqui, a gente possa receber suas perguntas. Dr. Jansen, o que é o balão gástrico? O balão intragástrico, ou balão gástrico, ele é um dispositivo que é introduzido no estômago do paciente por endoscopia. Ele é preenchido com um líquido, no caso usa-se soro fisiológico, solução fisiológica, com um corante, um azul de metileno, um corante azul. E esse balão fica no paciente por um período de 6 a 8 meses, em geral 6 meses, mas às vezes o paciente ele quer que fique um pouco mais. Então, de 6 a 8 meses é necessário tirar o balão. E nesse período em que o paciente fica com esse balão, esse balão ocupa um espaço no estômago e cria um efeito que nós chamamos de saciedade. O paciente literalmente não sente fome. Então, com o apoio de nutricionista e tudo, porque é necessário isso, que ele tenha um acompanhamento de nutricionista, ele consegue perder uma quantidade razoável de peso, né? Ele vai diminuir a massa corpórea dele. Essa é a ideia. E funciona, em geral, funciona muito bem. Então esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo. Ele vai trazer vamos dizer, vai limitar, né? Ele ocupa um espaço. Ele vai ocupar um espaço onde o estômago já está com essa propriedade que ele já ocupou. Então, com o acompanhamento da nutricionista, ele vai facilitar com que ele não exagere e tal. Exatamente, é porque a coisa funciona mais ou menos assim. Quando a gente se alimenta, normalmente, você faz com que o estômago se distenda. E a ideia é que com essa distensão, esse aumento do volume do estômago, ocorre um estímulo meio que avisando o cérebro, porque eu já estou satisfeito. Estou satisfeito. E o que acontece é justamente isso. A colocação desse balão faz com que esse estímulo seja constante. Ou seja, o cérebro fica todo o tempo recebendo a informação de que o paciente, a pessoa está satisfeita, ela não sente fome. Então, por isso que o senhor colocou aí, até uma das próximas perguntas, mas não tem problema. Por isso que o senhor colocou aí que esse período de 6 a 8 meses é o suficiente, porque nessa adaptação que ele está tendo, que o corpo dele está aceitando, que tem toda uma questão que nem o nutricionista e tal, então é suficiente para que ele tenha essa adaptação. Exato. Ele volte com uma outra cultura, né? Ele passa a ter um outro comportamento, né? A ideia é essa. A ideia é que o paciente aproveite esse período em que ele tem uma redução de massa corpórea para que ele readapte que ele molde certas atividades do dia a dia e que ele comece a ganhar em qualidade de vida, de modo que, quando a gente retira o balão, que ele tem que ser retirado, o paciente possa, digamos assim, manter aquele peso e passar a ter uma outra visão em relação ao dia a dia dele. Porque se ele simplesmente retirar o balão e continuar com uma atividade sedentária, a chance dele voltar a ganhar peso existe. Enorme, né? Agora, pessoal, nós vamos estar entrando no intervalo, mas nós vamos continuar uma pergunta e é um assunto muito interessante, porque conforme vai respondendo eu vou criando aqui outras perguntas. Mas nós vamos estar dando um intervalo de 2 segundinhos e você de casa continua interagindo no www.com.br. Não esqueça, tá? Nós estamos concorrendo aqui, você de casa está concorrendo ao Magic City, tá? Voltamos aqui 1 minutinho. A serviço do seu bem-estar e da sua beleza. O equilíbrio de dentro para fora. Para dar certo, tem de ter química. A Oligoflora tem a fórmula. Técnicas exclusivas.
base de minerais, vitaminas e ativos com alta tecnologia. Ain't no sunshine when he's gone. It's not wrong when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. Oligoflora, estúdio do bem-estar e estética funcional. Em Santo André, no endereço Rua das Palmeiras, 62, bairro Jardim. Está na moda, mas acima de tudo, elegante e confortável. Então, você precisa conhecer a Boutique Surreal. Uma loja fantástica, com looks incríveis para todos os tamanhos, inclusive especiais. Atacado e varejo do 38 ao 56. Anote o endereço. Boutique Surreal fica à Rua Senador Flacker, 331, no centro de Santo André. O site é boutiquesurreal.com.br. Boutique Surreal. Aqui sua beleza e bom gosto ganham destaque. Vamos continuar o nosso papo aqui com o Dr. Jansen. E uma pergunta muito, assim, que eu achei muito interessante. Quem é candidato a colocar o balão intragástrico? Quem é esse candidato? Bom, na verdade, o que acontece é que existe um índice que é chamado índice de massa corpórea, que ele serve como parâmetro para a gente poder saber se o determinado paciente ele é passível de ser utilizado o balão ou não. Esse índice não vem bem ao caso, é o peso dele dividido pela altura ao quadrado, mas, digamos assim, quando esse índice vai de 30 até 35, que é chamado uma obesidade grau 1, ou leve, é uma boa indicação para o balão. O balão, ele, nesse caso, ele é bem indicado, ele funciona bem, lógico. Vai dar um resultado. Ele dá um bom resultado. Pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35 funciona bem. De 35 a 40 vai depender, porque nessa faixa já começa a incidir muito doenças associadas à obesidade. Então, por exemplo, hipertensão, diabetes, às vezes problemas articulares e começa com vários problemas. Para esses problemas, o balão também tem a sua aplicabilidade, porque melhora a condição do paciente. Acima do índice de massa corpórea de 40, que é a obesidade mórbida, às vezes o balão é utilizado para melhorar a condição clínica do paciente, para depois ele eventualmente realizar a cirurgia bariátrica, que aí é definitiva, porque aí já é um caso mais grave. Dificilmente o balão sozinho vai resolver o problema do paciente. Entendi. Acima de 40, com certeza, a ação é relativa e é mais nesses casos, para tentar adequar a condição clínica do paciente para depois ele ser submetido à cirurgia. Tá. Agora, Daniele, Dr. Jansen tinha comentado sobre a questão do acompanhamento da nutricionista. Neste caso, por exemplo, quando o paciente já vai com essa intenção, você já começa esse trabalho de aconselhá-lo na questão alimentar antes da cirurgia, do que ele vai ter? Como que é esse comportamento? Nós temos uma dieta para indicar o paciente para ele começar, para ele não chegar, como vai ser um tratamento, tem o tratamento pós, né, que tem jejum para poder fazer endoscopia, para poder colocar o balão, ele vai precisar estar em jejum, mas o ideal é ele já tá com a ideia, com os hábitos para poder entrar numa dieta. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa quer colocar o balão, mas vai
mega restaurante, come tudo que tem vontade na semana antes, para chegar no dia do... Falar assim, no dia que eu colocar o balão, despedida. E na verdade ele tem que estar mudando um pouco os hábitos. Né? Tem que estar mudando os hábitos dele mesmo. Porque senão ele vai sofrer um pouco, né? Porque ele não vai poder comer aquela quantidade, porque ele já vai estar com o balão, não vai caber aquela quantidade que ele está acostumado, então ele vai achar que ele não está comendo, ele vai querer enganar um pouco. O que a gente mais sofre, que é uma pessoa que não tem o resultado que a gente espera, é porque ela quer enganar o balão. Então, a gente fala só líquido, aí quer tomar um leite condensado, porque é só líquido. Então, às vezes a pessoa tem que mudar esse hábito mesmo. Não, você deve sofrer, né, Daniela? Mas uma outra. Quanto tempo você falou assim, uma semana, 15 dias, quanto tempo antes um andamento com você? Uma semana antes. Uma semana antes vai com você, já você vai dando instruções para que ele esteja bem preparado, mais tranquilo em relação para poder fazer essa... Para não ter uma mudança, na verdade, tão grande, né? Tão drástica, porque ele, na verdade, ele já vai estar com uma quantidade de alimento lá que não é alimento, que é o balão. Então ele vai estar acreditando, ele vai ter a necessidade de comer, porque o cérebro vai falar, essa quantidade é pequena para matar sua fome, só que ele esquece o que ele já tem dentro, que é o balão, e aí ele quer comer mais, e aí é onde ele passa um pouquinho de mal. Tem vômito. Então ele precisa começar antes, para ele saber que ele tem que ir já diminuindo antes, para quando ele chegar com o balão ele não ter essa mudança e não sofrer. Interessante. Agora eu queria que o Dr. Jansen me mostrasse, pessoal, se vocês pudessem aproximar aqui a produção, o balão, eu achei até interessante, porque assim, ele dá o formato, e ele falou realmente é silicone, né? Dr. Jansen, o senhor que sabe, você vai explicar melhor do que eu em relação ao que é esse equipamento, então, vamos ver. Na verdade, isso daqui é o balão, que a gente introduz via endoscopia. Isso daqui é o equipamento, tá? Ele aqui está desinsuflado, ele é introduzido no paciente, locado por endoscopia. Quer dizer, a gente tem que ver exatamente aonde está, porque isso daqui vai ser preenchido com água, não pode estar em qualquer lugar. Então, tem que primeiro estar no lugar correto. Uma vez estando no local correto, a gente começa a insuflar, através desse catéterzinho, insuflar a quantidade de líquido, que varia de 400 ml até 700. Quanto tem esse aqui? Assim? Aí que eu me lembro, colocaram acho que 600 ml aí. Mais ou menos é desse tamanho que vai ficar no estômago do paciente. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo. Aí o total do estômago, qual seria a área? Assim, em média, vamos dizer que você está falando de uns 600 aqui, de quanto? De 600 ml aqui? 600 ml aí. Na verdade, o estômago ele dilata, ele tem uma certa assim, elasticidade. Mas, digamos assim, ele praticamente, isso daí praticamente ocupa todo o que a gente chama de fundo gástrico. Vai ficar ocupado com isso. Que seria o local onde a comida fica armazenada no primeiro momento. Então, por isso é que a doutora Daniela falou que o paciente às vezes tem a intenção de comer além do que ele deve, e se ele come, ele passa mal. Ele passa mal, porque o estômago não vai dilatar muito mais além do que isso. Interessante. Deu para vocês pegarem, né, produção? Mas aqui deu para ter uma ideia.